Fala pessoal do meu canal, tudo bom? Vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês. Ontem eu tentei fazer esse vídeo, mas acabei tendo alguns problemas com o novo equipamento que eu comprei e acabou não salvando o vídeo, tá bom? Estamos aqui hoje fazendo um hike e hoje eu vou falar um pouco sobre profissão do futuro. Aqui nos Estados Unidos a gente é um pouco mais avançado em vários aspectos em relação aos outros países e e a gente já consegue saber mais ou menos aqui qual é a profissão do futuro. E nesse momento eu estou em uma das profissões do futuro. Eu estou na área da elétrica, estou me tornando eletricista aqui. E é considerado como a profissão do futuro. Então o que acontece? Com a tecnologia avançando e tudo mais, eu penso que esse tipo de profissão vai se tornar a profissão do futuro e várias outras pessoas em volta de mim também pensam. O que vai se tornar a profissão do futuro? Encanador, eletricista, técnico de ar-condicionado e ventilação, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de HVAC, encanador a gente chama de plumbing, eletricista as electrician, e também tem outras aqui que eu não me recordo agora, mas em geral essas profissões de manutenção vão se tornar as profissões do futuro. Por quê? Na época dos meus pais, do pessoal que tem uns 40, 50 anos deles, o que o pessoal fez naquela época aqui nos Estados Unidos? Todo mundo motivava a galera para ir pro college, sabe? Vai pro college, vai pra faculdade, vai conseguir seu degree e vai trabalhar em coisas do colarinho branco, coisa que não exige tanto esforço físico. E muitas pessoas foram para esse tipo de field e se deram bem. E para ser bem realista, naquela época valia muito a pena. Naquela época valia muito a pena. Hoje em dia, dependendo do que você vai fazer, ainda vale um pouco a pena. Mas o que acontece? Acabou acontecendo aqui nos Estados Unidos. O valor do college, como tinha muita demanda, o valor do college começou a subir pra caramba. E aí que o pessoal começou a cair em dívida com as famosas student loans. O pessoal ia lá, e até hoje eles fazem, você vai lá e financia sua faculdade. E eu sou uma pessoa aí de 18, 17 anos saindo da high school. nenhum banco te emprestaria dinheiro, mas como você está indo pro college, o governo ele tipo que te dá meio que um backup e o governo te ajuda conseguindo esses student loans e você vai pro college. E dependendo aonde que você vai pro college, o seu retorno de investimento não vai valer muito a pena. Ô Igor, por que isso? A questão é que se você vai para um college e gasta aí uma fortuna e você acaba graduando, pegando seu degree e depois você vai precisar olhar para um trabalho. E às vezes esse trabalho não vale a pena por o tanto que você investiu. Às vezes nem tem trabalho nessa área mais. E muitas pessoas acabaram se frustrando ao longo dos anos. E quem ganhou dinheiro, na verdade, foi o pessoal do college, sabe? Porque todo mundo vem com aquele sonho, tem que ir pro college, tem que conseguir meu degree e coisas assim do tipo. E o pessoal da escola, o pessoal que vende o conhecimento, fez muita grana com isso e ainda faz hoje em dia. Mas hoje em dia o pessoal está um pouco mais atento. O pessoal sabe que nem sempre tá valendo tanta a pena ir pro college, fazer faculdade. E com a tecnologia aí também, com a tecnologia da IA chegando aí, o que acontece? Muitos trabalhos do colarinho branco vai estar
vai estar aí sendo reduzido, já está. Os Estados Unidos está demitindo em massa, está fazendo várias demissões em massa por isso, demitindo muita pessoa. Conheço um colega meu que trabalhava na área de advocacia e eles acabaram demitindo ele porque o serviço que ele estava fazendo, ele era um cara bem novo, não tinha muita experiência. O serviço que ele estava fazendo, a IA já conseguia fazer para eles, entendeu? Não precisava dele mais, sabe? Sendo assim, o cara que é dono de negócio, o business owner, ele não está muito preocupado aí com o pessoal, não. O cara está preocupado em ganhar mais dinheiro, em fazer mais grana. Aí quando chega uma ferramenta dessa no mercado como a IA, aí o pessoal gosta de tirar o máximo de vantagem que eles têm sobre isso. Eu não estou falando que eles estão errados nem nada não, mas reduzindo um pouco a história, é isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e acredito que nos outros lugares do mundo também. O pessoal do colarinho branco está perdendo bastante trabalho e aí que está gerando aquela lei de Newton. Toda ação tem uma reação. Sendo dessa forma, está gerando as profissões do futuro, que são as que são de manutenção, de construção, tá bom? Aqui nos Estados Unidos nunca para de construir. No ramo que eu trabalho, a gente especificamente trabalha com database, a gente trabalha com hospitais, que são as coisas que sempre tá ali com a última tecnologia, sempre tá ali renovando, e hospitais são uma coisa aqui que tá sempre tendo construção, tá sempre reconstruindo. Uma parte de fora porque muitas coisas já foi construída lá para muitos anos atrás, mas hoje em dia isso demanda bastante manutenção, demanda bastante reforma, porque o hospital é um comércio, o hospital é um business, como tudo aqui nos Estados Unidos que gera dinheiro, e o pessoal do hospital está sempre focado em trazer uma experiência um pouco melhor, parecer um pouco melhor para os seus pacientes que são como clientes. Sendo assim, essas profissões do futuro acabam sendo criadas. Então hoje em dia aqui nos Estados Unidos os jovens estão abrindo bastante o olho em questão disso, eles estão ficando bem atentos, eles sabem que ir pro college não é aquela coisa que o pessoal vendeu para eles por anos e anos da high school. Eles sabem que hoje em dia ir pro college às vezes não vale mais a pena pro tipo de degree que eles estão pensando em executar e o tipo de carreira que eles estão pensando em seguir. Como eu acabei de comentar, a lei de Newton, toda oferta, toda ação gera uma reação. Sendo assim, como muitas das mentes brilhantes foram para a área do colarinho branco, o pessoal do blue collar, que a gente chama aqui, o pessoal da construção, a gente chama de blue collar. O pessoal da construção, eles ficaram em deficiência de mão de obra, ok? Hoje eu como eu disse, eu tô na área da elétrica e o que mais precisa é pessoa licenciada, sabe? Porque às vezes tem muita pessoa também querendo entrar, mas às vezes não tem como nem pegar essas pessoas e contratar essas pessoas, porque a mão de obra profissional tá faltando. Tem regras, sabe? Você não pode contratar um monte de aprendiz e apenas ter uma pessoa licenciada. Tem uma certa regra no estado. A regra começa de um aprendiz para uma pessoa licenciada e vai indo. E o que acontece? Vou dar minha opinião sincera sobre essas profissões do futuro, tá bom? Atualmente nos Estados Unidos, essas profissões do futuro te dá uma vida bem bacana, te dá uma liberdade financeira, claro, se você saber como manusear dinheiro, tá bom? Você tem que saber como fazer sua gestão de dinheiro. Se você querer ficar
vivendo acima dos seus limites, você vai acabar se ferrando. Sendo assim, muitas pessoas se iludem um pouco, essa que é a verdade, e é isso que eu vou começar a falar agora. É o seguinte, as pessoas que vão fazer bastante dinheiro nisso vai ser o pessoal da educação. O pessoal da educação, das escolas, vão fazer bastante dinheiro com isso, porque tá tendo uma demanda muito forte agora de jovens querendo entrar pro trade, querendo entrar pro ramo do blue collar, e não tá tendo muitas pessoas para poder ensinar. E aí começa a surgir escolas do nada. Vem pra cá que a gente vai te ajudar a conseguir um trabalho, e vem pra cá que a gente vai mudar a sua carreira, vem pra cá que a gente vai te ajudar com isso, com aquilo. E nem sempre é verdade, tá bom? Eu, quando eu entrei, eu já tinha uma boa reputação. Um colega meu, o pai dele, ele era gerente de projeto nessa companhia. E quando eu conversei com o pessoal da minha escola, que eu tava entrando e tal, a mulher, a diretora, gostou muito de mim, gostou muito da disposição, gostou da minha motivação, e ela fez uma ligação pessoalmente pro dono da minha companhia e falou: caramba, tem um rapaz aqui, esse é uma mente brilhante, eu acho que valeria muito a pena se vocês fizessem uma entrevista com ele e tal. E por esse colega meu, o pai do meu colega também já ser gerente de projetos, ele também já chegou junto, já botou uma pressãozinha lá em cima também, falando: opa, fazer uma entrevista com o rapaz e tal. E eu também não deixei a desejar, tá, né? Eu não prometi, cheguei lá e não cumpri. Eu até cumpri acima do que eles esperavam. Hoje em dia, sou do top 10 aí, aprendizes na minha companhia. E fico muito feliz por isso, porque eu me sinto como eu estou realmente dando valor à oportunidade, que eu sou muito grato a esse país. Esse país mudou minha vida completamente. Se hoje em dia eu tenho uma liberdade financeirazinha, é por causa desse país. E as pessoas, várias pessoas que eu fiz um círculo por volta de mim que me ajudou também bastante. Muitas pessoas ótimas que eu me cerquei desde quando eu cheguei aqui, tá bom? Então, as escolas vão fazer muita grana com isso. A escola que eu entrei não me custou tão caro, me custou $10.000, mas tem uma escola aqui na minha região que você entra e te cobra $50.000, e eles fazem isso, acho que é um período de pouco menos de um ano que você vai estudar com eles, mas tem os seus diferenciais. A minha, eu vou presencialmente uma vez por semana, e os outros dias eu faço online, eu faço pelo computador, faço as atividades e tudo mais. Uma coisa que eu já vou falar para vocês: escola é bom e tudo mais, mas onde que você realmente aprende é na prática, é no dia a dia, é com as pessoas que vocês estão fazendo isso por anos e anos e anos. Dito isso, muitas pessoas acabam se iludindo, pensando: se eu for para essa escola aqui e pagar um valor a mais, eu vou tá top. E eu conheço muitos jovens que estão nesse tipo de escola e eles acabam deixando a desejar, porque não é essa realidade que eles imaginam. Eles pensam: eu vou pagar um pouco mais caro e vou aprender mais, e nem sempre é verdade. Como eu já mencionei, muitas pessoas, as mentes brilhantes, entraram em outro ramo, entraram em outra profissão. Isso acabou deixando um pouco a desejar na profissão do colarinho azul, na profissão da construção e tal. E o que acabou acontecendo? Muitas pessoas que entraram ali e ficaram, foram as pessoas assim do nível intelectual um pouco mais baixo. E eu não estou criticando e nada do tipo. Tem muitas pessoas lá que trabalham na área de construção que são pessoas ótimas e tudo, mas a maioria deixa a desejar, ok? A maioria
Eu tô falando sobre construção comercial, eu trabalho na área comercial e eu trabalho em volta de americanos, ok? E muitos deles têm problema com álcool, muitos deles têm problema com disciplina, tem problema com droga. E eu não tô falando que lá tem mentes brilhantes, mas a maioria das mentes brilhantes, o que eles acabam fazendo? Eles chegam lá e se eles são uma mente brilhante, eles, como toda profissão, eles vão subir ali na carreira. Se eles entrar como aprendiz, vai se tornar aprendiz, vai conseguir sua licença, vai se tornar o journeyman e depois vai se tornar o foreman. Foreman é o encarregado. E depois de encarregado, se ele for uma mente brilhante, ele vai subir de nível, vai se tornar um gerente de projeto. O pai desse colega meu mesmo, ele era eletricista. Começou com 15 anos de idade ajudando um tio dele, se tornou eletricista e tal. E hoje em dia ele é gerente de projeto. E agora ele acabou de mudar de companhia. E agora ele é o co-owner of the company. Ele é como se fosse o segundo dono da companhia, como se fosse um diretor da companhia. Dito isso, a maioria das vezes o que sobra lá é as pessoas que têm um pouco de risco, as pessoas que têm um pouco de medo de arriscar, é a pessoa que não tem muita motivação, são as pessoas que não estão ali no top 10, sabe? Não estão ali no melhor deles. Outra opção também, que é a opção que desde o início, quando eu entrei, eu já estava com isso em mente, foi a razão toda de eu ter entrado, foi montar o próprio negócio. Por quê? Montando o seu próprio negócio, você consegue fazer muito dinheiro. Igual muitas pessoas às vezes falam, trabalho com o quê? Eu trabalho com elétrica. Aí todo mundo fica, caramba, faz muito dinheiro, porra. Faz dinheiro pra caramba. O eletricista foi na minha casa e me cobrou $140 por hora. Mas as pessoas nem sabem que às vezes a companhia te cobrou esse valor e às vezes o eletricista tá pegando muito menos que isso. Porque o business, o negócio tem que fazer dinheiro. Ninguém tá fazendo business por caridade, não. Sendo assim, na área que eu moro aqui, dependendo se você trabalha no União ou não trabalha no União, posso fazer um vídeo depois explicando isso. Se você for licenciado, você vai tirar em torno aí de uns 40 até $70 a hora, dependendo qual companhia trabalha e o que você já sabe, depende também do seu nível de experiência, tá bom? Então, é uma área que te dá um conforto, é uma área que te dá uma boa qualidade de vida. Mas também vem com os pontos negativos como esse que eu já estou mencionando agora. Não, os seus professores lá não vão ser os melhores, não vão ser os caras mais disciplinados, não vão ser os caras top 10, entendeu? Não vai ser os caras da testosterona forte, tá bom? Os caras lá não tem muita testosterona. Por quê? Por ser em construção, é bem duro no seu corpo, sabe? É bem cansativo, desgasta o seu corpo bastante. Então, o pessoal acaba não sendo um dos mais motivados. E como eu já mencionei, se você é uma pessoa mente brilhante, você não vai ficar agarrado ali não. Você é uma pessoa que tem coragem de arriscar, tem coragem de fazer suas coisas, você vai mover, você vai virar um encarregado, você vai virar um encarregado, você vai virar um gerente de projeto e assim vai indo, você vai crescer na carreira, você vai crescer na vida. E assim vai. Então, na minha humilde opinião, quem vai fazer bastante dinheiro com isso vai ser os donos de negócio, como já fazem, porque tudo está crescendo com a tecnologia, tudo precisa de energia.
E quem está fazendo bastante dinheiro são os donos de negócio e vai ser as escolas por estar vendendo o conhecimento. Em todos os anos aí, todas as décadas, a pessoa que fez bastante dinheiro foi a maioria que fez, foi aqueles que fizeram negócio e aqueles que venderam conhecimento. Vou mostrar para vocês aqui o lago aqui. Lago bem bacana. Paisagem linda. Esse daqui é um lago numa cidade que eu cresci. Cidade bem pequena aqui do estado, a menor cidade do estado, Plainville, Connecticut. Muito linda, muito maravilhosa. Sendo assim, voltando ao tópico do vídeo, considero sim que isso será a profissão do futuro. Você vai fazer bastante dinheiro, você vai conseguir fazer uma grana bacana e você melhor ainda se você for o dono do seu próprio negócio. Foi com essa mentalidade que eu entrei e assim que eu continuo tomando minhas decisões, tá bom? Se você quer crescer, você é uma pessoa esforçada, claro, sim, você vai conseguir chegar onde que você quer, porque a América te dá oportunidade, mas você tem que correr atrás, tá bom? Não adianta apenas chorar, não adianta apenas pedir, você também tem que fazer por merecer. E se você faz por merecer, a América te dá essa oportunidade, a América te dá essas oportunidades, tá bom? Então, só para encerrar o vídeo aqui, eu queria só fazer um resumo. Sim, essas profissões do futuro, elétrica, encanador, técnico de ar-condicionado e ventilação, sim, vai fazer uma grana muito boa, mas também se prepara, porque os seus professores nessa área não vão ser umas pessoas muito motivadas, tá bom? Às vezes eles vão ter vários problemas com álcool, droga, e eu tô dizendo assim, não tô falando que todo mundo é assim, mas grande maioria é dessa forma, tá bom? A mão de obra depende bastante de mão de obra, porque a mão de obra que está lá é uma mão de obra que entrou nas décadas passadas e muitos deles não têm a mente brilhante, tá bom? Então, se você for uma pessoa autodidata e você nem entrar em algum tipo desse de carreira, tenha atenção, porque essas carreiras, se você for um autodidata, você não ficar dependendo de uma pessoa ali para te ensinar todo momento, vai ser bem bacana, tá bom? E toda vez que você tiver acesso dessas outras pessoas que são um pouco mais motivadas, são as pessoas que sabem um pouco mais, são as pessoas mais desenvolvidas, sempre mantenha uma amizade com essas pessoas, que essas pessoas vão te ajudar bastante, tá bom? Então, muito foco, muita disciplina, você vai ter que estudar bastante, vai ser bem difícil, você vai passar por momentos que você falar, caramba, isso não vale a pena, eu deveria sair, mas não, continue firme, continue forte, que se você manter ali naquele pique, você vai chegar onde você quer chegar. E no futuro, se você, como eu, quer montar um negócio sobre isso, você também irá montar. Uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês é o intermediário entre o dono de negócio e também trabalhar por uma pessoa só. Muitas companhias aqui, a maioria, a gente trabalha 8 horas por dia. Quando você sai, agora no verão, que anoitece às 8, 9 horas da noite. Se você é uma pessoa que quer levantar uma grana bacana, se você é uma pessoa que é bem energética como eu, você pode, se você já tem é uma coisa que não é completamente certa, mas você também pode fazer side work. Side work é tipo um trabalho extra que você faz por fora da sua companhia.
Se você tem amigo, eles vão te pedir para fazer esse tal do side work toda hora, porque sempre tem um amigo que precisa fazer alguma coisa na casa. Vou mostrar uma tartaruguinha aqui. Não sei se vocês conseguem ver, tem uma tartaruguinha ali. Não sei se vocês conseguiram ver, mas tinha uma tartaruguinha ali. E você vai conseguir fazer uma grana também por fora, porque amigos vão te pedir. E aí que você vai conseguir cobrar um valor aí, como se você fosse um dono de negócio, tá bom? Isso aí vai depender das regras do seu estado, ok? Dependendo da companhia que você trabalha, se você trabalha para uma união, a maioria das vezes, você não é suposto estar fazendo isso e você pode perder o seu trabalho, alguma coisa assim do tipo. Mas depois que você tem sua licença e se você trabalha em companhia que não tem restrições sobre isso, você pode sim fazer o seu side work, seu trabalho extra por fora, e pode levantar uma grana boa, tá? E uma coisa aí, pessoal, que eu ia esquecendo de mencionar, bastante americano, até eu, quando eu estava tomando essa decisão, também usei isso em consideração. É o seguinte: por ser uma profissão licenciada, você precisa de uma licença, você vai ter um pouco mais de segurança em questão do seu trabalho. Por quê? Não estou falando mal de imigrante, nada do tipo, eu também sou imigrante, mas tem muitos imigrantes que só querem vir aqui e fazer uma baguncinha e tal, e nessas áreas que é licenciada, você não vai ter muito essa competição, porque às vezes vai chegar imigrante que é todo desorganizado e aqueles que vêm e cobram mais barato, sabe? Você não vai ter muito esse problema, porque por ser licenciado e você precisar de entrar num programa para empreender e tudo, que o programa leva de 4 a 5 anos, ou alguns outros até mais, essa competição vai ser reduzida bastante, porque o imigrante chega desesperado oferecendo a hora mais barata, ele não vai ter qualificação para entrar nesse tipo de profissão. E ao entrar nesse tipo de profissão e passar vários anos ali trabalhando com isso, ele vai perceber que não pode cobrar tão barato, porque ele investiu vários anos da vida dele, tá bom? Então, essa vai ser uma das profissões que vai segurar o valor. Não vai ter aquele imigrante que chega aqui amanhã e vai cobrar muito mais barato. Pode até ter aquele imigrante que vai chegar e vai cobrar mais barato, mas não vai conseguir pegar serviço grande, porque serviço grande você precisa ter sua licença, tá bom? Você precisa tirar o permit e tudo mais. Então, é uma profissão bem bacana, vai te gerar muito dinheiro na sua carreira, principalmente se você for o dono do negócio. E cara, é uma profissão que traz um pouco mais de segurança financeira e que vai te ajudar muito na carreira. É uma profissão bem gratificante, porque você faz alguma coisa, depois você pode olhar aquilo que você fez e você construiu alguma coisa. Todo o pessoal que trabalha nessa área gosta de passar, quando passa com a família, aponta: ó, aquele prédio ali não estava ali antes não, eu que construí. Então é uma coisa bem gratificante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou gravar outro vídeo aqui para vocês sobre outro assunto, mas muito obrigado por tudo. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.